para a atualidade. Então, é interessante para a gente discutir, quando a gente está falando de cidade, né, de território, espaço urbano, nós estamos falando de um Brasil mais atual, porém é necessário a gente explanar aí uns territórios aí, tá? Então, para iniciar, professor, você pode passar o slide? Para iniciar, eu trouxe alguns fatores importantes para a gente iniciar a nossa discussão, tá? Eu pensei em trazer a ideia de civilização e barbárie de forma introdutória, porque a ideia de civilização, ela é bastante, ela é grande, né? Ela é imensa, assim, e ela tem diversos sentidos, né? A gente, quando fala de civilização, ela pode ser antiga, né? Como existiu a civilização egípcia, né? Civilização grega, e, querendo ou não, nós trouxemos, né, de uma herança humana essa questão da gente se agrupar em sociedade, né, e produzir sociabilidade. Então, a civilização, ela tem alguns sentidos. Eu quis trazer hoje para vocês o sentido de civilização que a gente foi atribuído mais ainda, por exemplo, na Idade Média, né? Eu não sei se vocês lembram, eu dei até esse exemplo hoje de manhã, não sei se vocês lembram mais no Shrek, no filme do Shrek, ele além de um ogro, né? Ele é um carinha que não gosta de estar vivendo juntamente com as pessoas, com seres humanos que se agrupam em sociedade. Então, não sei se vocês percebem, mas além da ideia dele de viver no pântano, dele ser um ogro, né? E ser considerado um monstro para as pessoas, mas ele também tem essa ideia de selvagem, né? Pelo fato dele se concentrar afastadamente da sociedade, né? E desses agrupamentos. Então, é uma coisa muito interessante da gente se pensar, porque naquela época, muitas pessoas, principalmente na Revolução Francesa, a gente teve muito dessa introdução da civilização como uma ideia de progresso, né? A galera que é civilizada tem essa ideia mais de refinado e tudo mais. Então, a gente começa a trabalhar com uma dicotomia entre a civilização e a barbárie, porque nós vamos dar início à trajetória negra no Brasil como um processo de escravidão, né? É o momento em que a exportação de negros africanos, né? Além também da invasão das terras indígenas, né? É necessário a gente pautar que a escravidão não é só negra, e que também já existiam pessoas ocupando esse espaço. Então, até para a gente pensar a noção de território também, a gente precisa lembrar desses fatores, né, porque eles são cruciais. Então, a partir da escravidão, a sociedade começou a se sedimentar de alguma maneira, né? A gente começou a ter uns ideais de sociedade, civilização, e essas pessoas começaram a ser segregadas da sociedade, né? A sociedade que é considerada aquela na qual nós temos homens importantes, naquela época, homens, né? Naquela época, homens importantes, que inclusive tinha concentração de poder, que é o que a gente vai falar um pouco da elite brasileira. Quem que é essa elite, né? O que é uma elite? A elite é um grupo social, né? Também econômico, pode ser cultural também, que vai se ascender, né? Nós temos a elite, por exemplo, francesa, né? Que ela vai, por exemplo, exercer domínio, inclusive militar, em alguns outros lugares, em algumas colônias, né? Por exemplo, no Haiti, né? Que é um exemplo. Portanto, a elite brasileira ela começa a se configurar a partir do momento que a corte portuguesa ela chega no Brasil e começa a estabelecer esse estilo de vida, né, europeu que estava sendo muito difundido naquela época. Então, a gente começa a pensar em quem eram as pessoas da elite brasileira, as pessoas que tinham a concentração de poder. E o que era esse poder? Que era a posse de uma terra, né? Era a riqueza dos bens. Além disso, nós temos também o fator de que alguns senhores de engenho, né? Eles tinham posse dos escravos. Usam maioria nessa época de escravidão. Então, até a posse do escravo, ele vai estar atribuída à ideia de elite, né? Essa elite vai se configurar dessa maneira. Então, nós temos a sociedade brasileira, nessa época, configurada a partir de 3 espaços que é importante a gente discutir. Gente, se vocês se sentirem a fim de discutir ou participar, quiser comentar alguma coisa, tá aberto, tá? Estou falando aqui só para a gente adentrar na nossa discussão, para que vocês possam, inclusive, entender qual que é o ponto que a gente tem que chegar, né? O professor também. Então, a gente vai entender esses 3 espaços.
Primeiramente, vamos falar da Casa Grande. O que é a Casa Grande? Tem uma foto aí no slide que a gente pode perceber que a Casa Grande ela é ocupada pelos brancos, né? Então, os senhores de engenho, ao montar o seu engenho, principalmente nas capitanias hereditárias, né, existia o trabalho escravo e a posse do escravo, né? Portanto, as casas, elas vão se configurar de uma maneira que comporte as pessoas brancas e, obviamente, também as negras. Porém, a gente há uma ideia de segregação. Mais na frente eu vou mostrar para vocês o mapa de uma casa grande, né? Então, vocês vão poder ver o espaço em que a família branca ocupava, né? E o espaço que a família negra ocupava. E, além disso, a senzala é aquele espaço menos confortável, né? Na qual os escravos passavam dias trabalhando, dia e noite, né? Também. Muitos eram torturados, né? Machucados. E eles tinham que viver nesses locais escuros, sem ventilação, enfim. Sem direito a uma dignidade, né? Vamos dizer assim, uma dignidade humana. E, além disso, a gente tem os quilombos, né? Que vão ficar conhecidos aí por serem os agrupamentos de escravos que acabam sendo refugiados, né? Eles se refugiam, eles fogem dessas amarras escravas, né? E eles acabam encontrando, às vezes, inclusive por ajuda de outros escravos que se organizavam naquela época. A gente já pode ter noção, inclusive, de movimento negro, né? Também. Porém, nesse sentido, então, a gente vê a quilombagem nesse sentido. Ela é um espaço de refúgio ao mesmo tempo de resistência, né? Porque muitos desses senhores, eles brancos, né? Eles iam atrás dos escravos para poder tentar trazer de volta, né? Então, havia muito conflito nesses espaços. Não só nos quilombos, mas na Casa Grande, na cidade, havia muito conflito. Existiam relações, inclusive, extramatrimoniais do senhor branco, às vezes com a escrava, né, que trabalhava na casa. Então, essa ideia, essa configuração que eu quero trazer para vocês, faz parte do Brasil escravocrata, né, e do território na qual foi ocupado nesse momento. Pode passar, professor. Portanto, gente, a gente vai ter um movimento abolicionista, né? Para a trajetória negra, esse é um movimento muito importante, no sentido de que muitas personalidades, né, vão surgir, e que se a gente fosse falar aqui, citar, né, a gente passaria um tempinho, né, falando. Portanto, a gente precisou aqui fazer um recorte. Aconteceu muitos movimentos, muitos eventos importantes também. Houve a Revolta dos Malês, Conjuração Baiana, além, por exemplo, da que eu vou falar aqui, no movimento abolicionista da praia de Iracema. Então, esse movimento foi bastante importante para a gente entender uma parte de uma transição de uma sociedade que estava se caracterizando de escravocrata, né, para pós-abolicionista. Então, eu trouxe o exemplo do Chico da Matilde para vocês, que é uma personalidade na qual é meio difícil a gente escutar, inclusive, sobre ele na escola, né? Eu, por exemplo, estava até falando para a outra turma que, na minha época, eu só vim conhecer o Chico da Matilde, o Dragão do Mar, saber que o Dragão do Mar era o Chico da Matilde, né? Depois do ensino médio. Portanto, essas personalidades, essas personalidades que complementam, né, que constroem a trajetória negra, elas sofreram um grande projeto de silenciamento. Então, é isso que eu estou querendo trazer para vocês. No caso, por exemplo, a princesa Isabel, lá em 1888, ela vai assinar a Lei Áurea, né? E pressionada por algumas pessoas da época, principalmente das pessoas que defendiam o fim da escravidão. Então, ela vai assinar a Lei Áurea, e a partir disso, percebam que ela começa a ter essa ideia de redentora, essa de salvadora, né? Por ter assinado documentos e tal, que, por exemplo, o de euforia, né? Que dava essa liberdade para os escravos. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas eu, pelo menos, eu vi muito isso na escola, desfile cívico também, tem aquela questão do agradecimento à princesa Isabel. Porém, muitas escolas de samba, inclusive atualmente, trabalham com essa ideia, né? A ideia de resgatar a história do povo preto, né? Para poder a gente trazer essas personalidades que foram muito importantes no movimento abolicionista. Então, antes de passar, só para vocês perceberem que no Ceará, o Chico da Matilde, o Dragão do Mar, né, ele conseguiu convencer os seus colegas jangadeiros de se recusarem
a exportar esses escravos. Então, veja bem, naquele momento na qual nós temos ainda a exportação dos escravos para poder trabalharem, né, nos engenhos, a gente vê um grupo de pessoas negras, né, lideradas aí pelo Dragão do Mar, para se recusarem de fazer isso, né, de quebrar com essa lógica da escravidão. Inclusive, é um fator de que muita gente não sabe, mas o Ceará, ele vai abolir, né, essa lógica da escravidão 4 anos antes da Princesa Isabel, de fato, assinar essa lei que dava direito às pessoas ficarem libertas, né? Então, é isso, gente. Assim, a intenção de trazer o Dragão do Mar, né, que também é nomeado pelo Centro Dragão do Mar, em homenagem ao governo, e também é sobre isso, tá? Para quem não conhecia. Pode passar, professor. Também, né? Gente, eu quero trazer para vocês um momento que eu acho muito importante da gente discutir, que os anos 30. É mais caracterizado pelos anos 30, mas, na verdade, o contexto é um contexto de transição. Nós estamos falando aqui de, então, uma sociedade agora pós-abolição, né? E de transição a alguns valores, ideais e tudo mais da República do Brasil. Então, nós estamos já falando aqui no momento onde já tem a Declaração da República, né? Considera e já vê, por exemplo, alguns países como os Estados Unidos, né, como independência e tal, se transformando aí em república. E aí o Brasil, ele começa a trabalhar uma ideia de democracia racial. E por que isso, né? Nessa época, a ideia de democracia, ela vai estar atrelada a essa visão na qual os governantes, a elite também brasileira, queriam forjar, né, sobre o Brasil, sobre uma transição aí, no caso de uma sociedade antiga para uma moderna, né, com os valores modernos, na qual trazia essa ideia da democracia, da participação, da cidadania e tudo mais. Portanto, a democracia racial, ela seria um Estado não garantido só perante a lei, mas também é uma ideia na qual se difundiu no Brasil de que as pessoas, elas desfrutavam de uma igualdade étnica e racial, a partir do momento que foi abolida a escravidão. Então, essa ideia ela se transforma bastante fantasiosa, inclusive ela foi muito influenciada por alguns autores, que aqui eu trouxe aqui para vocês, tipo Gilberto Freire, né? Hoje, o movimento negro, ele critica bastante Gilberto, justamente por ele ter feito uma obra na qual ele fala que a escravidão desses povos negros e indígenas, ela foi necessária para o empreendimento da nação, os esforços dos escravos foi necessário para a gente ver o ideal de civilização das cidades grandes, né? Elas só foram possíveis a partir desse processo. Então, a ideia do Gilberto falando, inclusive, dessa mistura harmônica entre 3 raças, né? O Brasil é lindo, né? Ele é uma mistura bonita, é uma cultura muito diversificada, é o branco, o indígena, o negro, né? Enfim, essa mistura na qual a gente devia se orgulhar. Mas aí o Gilberto vai estar, inclusive o movimento negro vai estar pautando isso, que é a ideia de que ele vai ocultar aí algumas coisas, como, por exemplo, a violência, na qual eu citei para vocês, da época escravocrata, né? E problemáticas que vão estar ainda embutidas na sociedade nesse processo de reconfiguração. Né? Como eu falei, o Brasil estava passando por uma reconfiguração, na qual ele passava de um momento escravocrata, né, para uma república. E na qual também, inclusive, aquela elite brasileira ela vai se reconfigurar também. Portanto, aquela elite que era mais caracterizada pelos senhores de engenho, né, tinham posse de terras e tudo mais, agora vai caracterizar a elite na qual ela herdava as heranças dessas pessoas, né, desses brancos, portugueses, e que, inclusive, vão ser agora os donos das fábricas, né? Porque o Brasil também vai estar passando por esse processo de industrialização, como eu falei para vocês. É um espelhamento não só pela questão, pela sistematização política, né? Mas também econômica. Pode passar, professor. Portanto, a gente vai ver muito essa ideia do Brasil agora como uma nova reconfiguração, um Brasil moderno, um Brasil democrático, onde existe muita problemática aí, inclusive o Florestan Fernandes vai falar que a classe, né, pobre, que ela é majoritariamente negra, né, e na verdade também esses não brancos, vem da mistura, né, dessas raças, inclusive,
essas pessoas não brancas, elas vão estar à mercê, elas vão estar à margem da sociedade, né? Elas foram dadas aí a liberdade delas, mas vamos falar aqui de oportunidade de emprego, por exemplo. Às vezes essas pessoas se submetiam a trabalhos que não tinham a dignidade ou um salário, por exemplo, não se trabalhava ainda dessa ideia. Então, muitas pessoas foram jogadas assim na sociedade, né? E é essa configuração que eu quero falar para vocês. Vamos pensar a partir do conceito de segregação, né? Já que nós vamos começar a falar de território. Vejam a segregação do mapa da Casa Grande, né? Vocês podem ver aí a Casa Grande ao lado esquerdo, né? Esse espaço maior, que dá para ver que é muito mais confortável, bem mais sedimentado, na qual as famílias, elas dormiam e tal, e socializavam entre si. E do lado direito, a gente tem a senzala, né? Que era o local onde os negros ficavam. Claro que tinha alguns negros que trabalhavam na casa, né? Como, por exemplo, as senhoras que trabalhavam na cozinha, criando os filhos e tal, também os brancos. Mas eu quero que vocês vejam essa segregação, na qual ela passa de um processo de transição. Agora vamos falar um pouco da favelização, né? Essa segregação, ela ainda ocorre ou não nesse espaço geográfico, né? Quando a gente está falando do crescimento populacional do Brasil agora como uma república, né? Aí vem os governos ditatoriais, vem falar sobre os direitos, dizer que todo mundo é igual perante a lei, mas aí, em relação à moradia, em relação a emprego, a trabalho, né, dignidade, políticas públicas, serviços que são essenciais para essas pessoas, elas não vão estar disponíveis, de certa forma, né, para todo mundo. Se a gente puder ver, a favelização ela vai ser esse processo, esse fenômeno, na qual essas populações pobres, né, que estão agora na margem da sociedade, elas vão ocupar os espaços que sobram, digamos assim, da ocupação. Porque, por exemplo, os centros urbanos eles vão crescer justamente por conta da industrialização, das empresas, né, do crescimento das fábricas, principalmente também no mercado imobiliário, ele vai procurar ocupar o centro das grandes cidades, e, obviamente, o custo de vida vai estar pautado na elite, né, no centro. Portanto, veja a diferença, a gente pode imaginar, por exemplo, Fortaleza. O que é o centro de Fortaleza ali, o que é o Meireles, para bairros periféricos, né? Para, por exemplo, Barra do Ceará, que a gente já começa a ver essa configuração da favela, né? Aparecendo. Ou seja, a favela ela vai ser, a favelização vai ser a ocupação das periferias. O que é periferia? É essa área em torno ao centro. Portanto, geralmente esses lugares também, eles não oferecem um lugar próprio para moradia, né? Muitas vezes não oferecem riscos, né, para essas pessoas. Então, vejam, a favela ela vai crescer a partir da população pobre do país, que passa por esse processo de reconfiguração, né, na qual essa sociedade agora ela vai crescer, vai ter os grandes centros urbanos, e nós também vamos ter o crescimento da favela, né? Então, veja que nessa imagem que eu trouxe para vocês, a gente pode ver, de certo modo, também a segregação, né? Apesar de que de uma maneira diferente, nós podemos ver que há uma segregação entre esses espaços, né? Às vezes, muito ocupados, a favela ela tem uma grande gama de pessoas, né? De pessoas ocupando, e veja a diferença dos espaços, dos centros urbanos, né? Qual que é a diferença? Pode passar, professor. Portanto, gente, quem são as pessoas que ocupam essas favelas? Quem são essas pessoas pobres, né, do país? De acordo com o IBGE, 10% desses brasileiros que ocupam, que são a população pobre do país, 75% da formação desse grupo de pessoas pobres são de pessoas negras, certo? Então, isso dá um grande norte para a gente pensar o que é a pauta do movimento negro, inclusive, quando está falando de que, ao transitar, né, a sociedade, apesar de que as amarras do sistema escravocrata já desaparecem, entre aspas, eles ainda atribuem a dilemas e problemáticas que a gente estão embutidos na sociedade, né? Portanto, além disso, a gente começa a ideia
além de ter essa noção da população pobre, a gente começa a pensar também em alguns estigmas trazidos desde lá da democracia racial, utilizada pelos governos ditatoriais, inclusive, para falar muito de que essa população ela era violenta, né? A favela é um lugar de marginalização, a rua é um lugar perigoso. Portanto, a gente começa a imaginar esses territórios que são ocupados pelas pessoas pobres do país como também um espaço de marginalização. Além disso, vamos ver qual que é o trabalho, como está sendo o papel do Estado, né? Um estudo feito pelo Observatório de Segurança Pública em 5 estados brasileiros, né, 5 estados aí grandes, né, onde há uma grande concentração de pessoas, mostrou que 1.814 mortos pela polícia em 2019, aí a gente tem uma amostra só, uma quantidade, né, específica de um ano, da quantidade de pessoas que morreram e foram mortas. 86% dessas pessoas assassinadas, nós não estamos falando de outro tipo de morte, né, na qual as pessoas morrem de doença ou alguma coisa do tipo, mas, na verdade, as pessoas que foram assassinadas em 2019, 86% dessas pessoas são negras. Então, qual é o corpo que está ocupando ali a favela? Quem é o corpo que está ocupando a favela? Quem é o corpo que está sendo diretamente afetado pelas não políticas de enfrentamento e combate à pobreza, né? Quem é a população que está ocupando ali a favela e que vivencia o controle social de uma forma bastante rígida, né? E essas políticas de genocídio, inclusive, porque a partir do momento em que o Estado não oferece as políticas e serviços que possam auxiliar e reduzir esses números, a gente tem uma política de genocídio, né? Porque a gente pode ver, inclusive, a cada ano, a quantidade de pessoas negras que vão morrendo e sendo assassinadas, né? A cada 23 minutos no Brasil, inclusive hoje, uma pessoa negra é assassinada. Então, veja, o trabalho, inclusive, que tem a polícia, por exemplo, militar, nesses lugares. Pode passar, professor. Então, o que eu quis trazer para vocês hoje é uma discussão desse espaço, que é necessário a gente olhar para trás, é necessário a gente ver por onde a gente caminhou agora, né, por essa trajetória do movimento negro, que é bastante importante para essa visão, porque a partir da perspectiva racial a gente consegue entender esses dilemas econômicos, socioculturais, né, que caracterizam bastante o Brasil, né? Então, assim, algumas imagens eu trouxe para vocês pensarem no território brasileiro. Por exemplo, esse viaduto que fica em São Paulo, né, que vocês podem perceber aí, a política de controle social na qual o governo ele tenta e bloqueia essa visão, esse espaço visível de que há uma população, inclusive, sem moradia, sem dignidade, né, sem um espaço para chamar de seu e tal, que é uma política de enfrentamento a essas pessoas, né, e acabam que implicando, inclusive, nos moradores de rua e indo morar em locais que não têm bons, digamos assim, requisitos, né, de uma moradia digna. Além disso, a gente vê a ação policial, o controle militar bastante vívido, né, nesses lugares, nesses locais. A gente pensar, por exemplo, o que é uma escola na favela hoje, se a gente pensar o que é uma vida numa favela hoje, no dia a dia das pessoas ali, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, na qual diariamente estão vivendo esses confrontos, né, esses conflitos. Enfim, gente, eu trouxe essas imagens para vocês perceberem que, a partir dessa lógica discriminativa, a gente consegue perceber quem são essas pessoas, quem são esses agentes que estão ocupando esses espaços, o que são esses espaços, o que ocorre nesses espaços, né? E é o que eu acredito que o capítulo de vocês traz, né, para a discussão. Eu trouxe o Silvio Almeida, que é um filósofo, né, e escritor brasileiro, na qual ele vai dizer que o racismo, ele não é só produzido pelos sujeitos, como também ele produz os sujeitos. E que a lógica do racismo, apesar de que ela não está atualmente diretamente ligada, por exemplo, ao processo escravocrata, ou aqueles eventos lá do começo, como eu apresentei para vocês,
mas ele vem se reconfigurando na medida que a sociedade também se reconfigura, né? E que a gente percebe que a lógica do racismo, ela ainda opera não só no contexto racial, quanto também político, quanto econômico, quanto também cultural. Porque esses apagamentos, esses silenciamentos, inclusive faz parte dessa política na qual produz essa discrepância, né, da sociedade, essa segregação. Então, para vocês entenderem que para o Silvio, o racismo estrutural está para além das instituições, né? Ele é estrutural, ele não é só um problema político, ele também é econômico, também é cultural, né? Então, para a gente ver como que a ideia de identidade, inclusive, também, dessas pessoas, ela está implicada numa ideia da lógica da discriminação racial. Pode passar, professor. Recentemente, a gente teve alguns movimentos que nos influenciaram, inclusive, a fazer várias manifestações, né? A qual o movimento negro ele participou fortemente, e principalmente do Brasil. No momento em que, por exemplo, o Black Lives Matter, né, que eu trouxe o exemplo para vocês, esse movimento dos Estados Unidos, que apesar de ser mais antigo, ele traz essa efervescência no momento do assassinato de George Floyd, né? Esse acontecimento, essa efervescência do movimento negro, na qual eles vão para a rua manifestar e tal, para lutar e tentar defender os seus ideais, né? Acontece que no Brasil também a gente tem essa influência desse movimento, né? Os negros importam. A galera do movimento negro no Brasil também, juntamente com as pessoas que apoiam da comunidade, começam a falar sobre as vidas negras e faveladas que também importam, né? Estão sofrendo esse processo de genocídio. Então, assim, eu trouxe esse exemplo para vocês pensarem que hoje essa ideia de segregação, ela é diferente. Ela é diferente, apesar de reconfigurada, ela ainda existe, ou ela ainda está presente no nosso espaço geográfico, no nosso território. Além disso, quero falar para vocês também que a noção de território, ela não é só em relação ao espaço geográfico, ela também é racial. Está aí também a importância de eu trazer essa perspectiva para vocês. A partir do momento que uma pessoa se determina negra, hoje em dia, né, na nossa sociedade, há necessidade de demarcar esse território, esse espaço, essa fronteira. Algumas pessoas podem se perguntar qual a necessidade de você dizer que você é pardo, né? Qual a necessidade de você dizer que é branco? Qual a necessidade de você dizer que é negro? Portanto, preto, né? Qual a necessidade de você dizer isso? Isso significa demarcar o seu espaço na sociedade, para as pessoas entenderem que a identidade dos agentes sociais, ela também é modificada a partir de todos esses processos que eu estou conversando com vocês aqui, sejam econômicos, né, sejam históricos, e que políticos, né, e que isso influencia, inclusive, nos fenômenos que ocorrem dentro desses espaços, tá? Então, a sociologia urbana, ela vai, inclusive, procurar entender essas diferenciações, essa demarcação dessas identidades, na qual as pessoas hoje em dia sentem a necessidade de demarcar, de dizer, olha, eu sou negro, eu luto por isso, eu defendo isso, entendeu? Por conta dessa necessidade, esses fenômenos que acontecem na sociedade, né, nos agrupamentos humanos, e que a gente precisa discutir. A gente precisa discutir se qual que é o papel de nós, enquanto pessoas, por exemplo, eu me considero antirracista. Então, qual é o papel de nós, pessoas antirracistas, dentro de uma sociedade marcada pela favelização, pela marginalização, né? Esse estigma atribuído a essas identidades, na qual elas sofreram bastante conflitos históricos, políticos e econômicos, e que elas apenas se reconfiguram numa realidade. Então, é isso, gente. Eu acho que o professor tem mais algo a comentar, se vocês quiserem questionar alguma coisa, participar também. A ideia é mais ou menos essa. Professor, se você puder, inclusive, colocar só a questão motivadora que eles têm no capítulo deles, que diz o seguinte:
como promover o desenvolvimento das cidades, conciliando crescimento econômico, gestão democrática, justiça social para todos os seus habitantes. Então, olha aí o dilema que o capítulo do livro de vocês traz, né? Olha o dilema para a gente pensar a partir dessa perspectiva que eu trouxe para vocês também, como que a gente poderia conciliar e promover essa gestão mais democrática, por exemplo, para a população negra do Brasil, né? Então, é isso, gente. Assim, se quiserem discutir, o professor quiser acrescentar alguma coisa, vontade, né? Gente, vocês têm alguma consideração a se fazer em relação ao que a Lívia está trazendo para a gente pensar a cidade, o espaço urbano? Fiquem à vontade. Alguma contribuição, alguma... A primeira questão, assim, primeiro que para pensar o nosso tempo contemporâneo, é preciso fazer esse retorno à nossa experiência histórica, né? Porque o que a gente vive hoje não é uma coisa que veio do céu e se implantou nas nossas cabeças e a partir daí a gente começou a vivenciar. Não é assim. Ela é toda processual, não é? Então hoje, se a gente não se comove com a morte da Kathleen, por exemplo, né, essa jovem mulher de 24 anos que estava grávida, inclusive, tem uma razão de ser, tá? Se a gente se comove quando alguém de classe média é morto de forma brutal, violenta e tal, então essa também tem uma razão de ser, tá? Então, a forma como as sociedades se colocam, né, se inventam hoje, ela é toda atravessada por isso. E a pergunta inicial do capítulo, não é? Essas cidades, elas são acolhedoras para as pessoas? Essas grandes cidades brasileiras? Porque nós estamos falando de uma cidade, por exemplo, Fortaleza, que é essa que eu vivo, de profundas desigualdades sociais, né? Mas é profundas mesmo, pessoas muito ricas e pessoas muito pobres, né? Será que a cidade, esses grandes centros urbanos brasileiros, eles são acolhedores para as pessoas? A Lívia traz uma imagem que é cada vez mais comum, não só em São Paulo, mas em outras cidades, que é de colocar pedras embaixo dos viadutos para que a população em situação de rua não venha a se fixar naquele espaço, né? Porque desde o tempo da escravidão, as pessoas escravizadas, elas precisavam estar longe dos olhos da elite, não é? Porque incomodava, feria os olhos, tá? Quando é que elas apareciam? Público. Quando, de alguma maneira, né, elas precisariam ser, na visão dos senhores de engenho, né, elas precisariam ter um corretivo. Então, elas eram martirizadas em praça pública, nos Pelourinhos. Tá? Então, as pessoas viam aquilo, né? Era visível, as chicotadas, as chibatadas. E acabava, muitas vezes, até levando à morte da pessoa. E aquilo era como se fosse algo cotidiano, não é? E me parece que hoje a gente ainda segue reproduzindo isso. Se morre um jovem preto, né? Se morre uma jovem mulher preta, é algo que é dado, né? É algo que é cotidiano, é algo que está na estrutura da nossa sociedade, não é? Então, ecoa até hoje, vai ressoando, né? Vai ressoando. São 350 anos de escravidão deste país, não é? Que reverbera até hoje. E mais 150 anos de uma abolição que, como o Marlon trouxe, não é? Não houve um projeto de acolhimento dessas pessoas que eram escravizadas. Não é? Então foram jogados ao lado. Fizemos uma política, tivemos uma outra política pública de migração de europeus, italianos, alemães e outras etnias para o branqueamento do Brasil, não é? Porque o conceito de democracia racial, que foi cunhado pelo Gilberto Freire, sociólogo, um dos pioneiros da sociologia no Brasil, ele diz respeito a uma imagem de Brasil que estava sendo criada. Então, era muito vergonhoso ao Brasil, uma das últimas, se não a última nação a abolir a escravidão, né, ter essa marca na sua gloriosa história. Né? Então, criou-se esse conceito de democracia racial para que a gente pudesse digerir isso, como se as três grandes raças, os povos originários que aqui já estavam, não é? Os europeus que vieram e os africanos e africanas que aqui vieram compusesse aqui um tipo brasileiro que fosse, não é? Que poderia ser exaltado, né? Uma mistura das raças, das três grandes raças. Né? Então foi, mas
Ao mesmo tempo, a Lívia trouxe que isso foi se mostrando uma falácia gigantesca, não é? Porque a gente começou, segue observando, e aí a sociologia tem essa característica de desnaturalizar, e que não se trata de nada disso, né? Ainda vivemos aí numa sociedade profundamente racista, né? Basta a gente observar, não é? Como é a abordagem policial às pessoas, né? A partir da quantidade de melanina que ela tem, então já existe um criminoso a priori, né? Ou pelo menos um suspeito, se não for, e ele tem uma cor, ele é um segmento da população bem definido, né? E esse segmento da população ocupa determinados espaços, né? Determinados espaços urbanos que são estigmatizados, né? Então a gente, ai meu Deus, você vai para aquele espaço, você mora, tinha um colega meu da sociologia que ele morava no Pirambu, e aí ele dizia que quando ele comentava para as pessoas onde ele morava, tinha sempre aquele vixe, sabe? Esse termo que ele fala muito, não é? Assim, a gente fala tão espontaneamente, não é? Mas isso é bem vivo, né? Então ele sempre conviveu com isso, não é? De vir desse espaço estigmatizado, onde a priori era o espaço de pessoas pobres, favelizadas, né? Do crime, do tráfico. E aí vocês viram com a Alba Zaluá, que é uma pesquisadora brasileira, né? Que está citada no capítulo, né? De que esse estigma ele é construído, não é? Nem todo mundo que ocupa esses espaços urbanos eles são criminosos. Existem criminosos aqui em Fortaleza, no Meireles, na Beira-Mar, inclusive, né, nós temos uma população carcerária gigantesca de pessoas pretas. Né? É a ampla maioria de negros e negras na população carcerária. No entanto, vocês acham que quem são os responsáveis pelo tráfico de droga está vivendo na favela, gente? Fazendo uma reflexão bem assim simples, simplória. Vocês acham que as pessoas que são, né, assim, as que lideram esse tipo de manifestação econômica, né, que é o tráfico de drogas, proibido, ilícito, elas estão morando na favela? Não estão, né, gente? Quem é realmente o responsável por isso estão nos grandes, nos bairros talvez mais chiques, né? Sem ser, inclusive, sem ninguém desconfiar, não é que essas pessoas estejam envolvidas com esse tipo de... Quem está na favela é aquele que a gente chama, é o pequeno, né? É o miúdo, é aquele que é responsável por tocar, né, o comércio, né? Então, tudo isso atravessa a cidade. A gente precisa refletir sobre tudo isso e acabar com os mitos, como por exemplo a Princesa Isabel, não é? Que não implantou, não assinou a Lei Áurea, né, de abolição, porque ela era uma pessoa moralmente desenvolvida, não é? Uma pessoa preocupada com as questões nacionais e também as questões humanas. Né? O Brasil estava vivendo uma pressão tanto interna dos e das abolicionistas, como também revoltas, porque sempre onde há opressão tem resistência, mas vocês não viam essas resistências no livro de história, talvez vocês veem mais do que eu vi, certamente, do que a Lívia viu, que ela já comentou isso nas aulas anteriores, né? A história é contada pelos vencedores e vencedoras. Então, a resistência negra africana, não é? Afro-americana, junto com os povos originários, não era muito, não estava presente nos livros, né? Então, os mesmos povos que escravizaram, que a Princesa Isabel representa, né, que são os colonizadores e as colonizadoras, né, eles também aboliram, né, como se eles tivessem abolido. Mas não foi bem assim. O Brasil também sofreu uma pressão gigantesca da Inglaterra, que já estava vivenciando a Revolução Industrial e que tinha que dar vazão a seus produtos. E quem é que ia comprar esse produto? O escravo não tinha como comprar. Então tinha que criar um mercado consumidor, que a gente discutiu bastante no capítulo de globalização, né? Essa importância de ter uma globalização para as questões econômicas muito mais intensamente do que para as questões culturais, não é? Então ela é muito mais evidente naquele tempo também. Então foi pressionado para isso e ficou essa mancha, tinha essa vergonha, não é, da gente ser um país aí um dos últimos a ter abolido a escravidão. Tá? Então o que a gente vive hoje nas cidades é todo marcado por isso, né? Se a gente muda de calçada quando vê uma pessoa negra e preta quando está andando na rua, é porque está internalizado na gente o racismo. Não é? Ele é estrutural, como a Lívia falou, porque ele não é só um produto da cultura, ele produz a cultura também. E muita gente se beneficia dele. Tá?
porque ele constitui a mão de obra barata, eu consigo submeter estas pessoas a trabalhos precários, né, dentro da minha casa ou mesmo na minha empresa, não é? Geralmente essas pessoas que são as culpadas dos crimes, quando eu já disse para vocês que há outras pessoas envolvidas, pelo menos no tráfico de droga, que é o crime que mais prende no Brasil, né? Na turma anterior, os colegas de vocês comentaram também da quantidade de pessoas presas com prisão preventiva preta, que nunca teve nem julgamento, passando aí décadas, né, preso simplesmente por ser negro, por crimes pequenos, né, de furto, né, ou coisas desse tipo. Ou mesmo, né, no tráfico de drogas, a figura do que transporta, né, do que leva e traz o aviãozinho. Né? Então, é por isso que a gente traz essa reflexão aqui. Né? É para a gente estar na ordem do dia. Né? Ela é urgente, vocês colocaram bastante essa temática na atividade do Instagram, né? Muitas publicações em relação ao racismo, vocês trouxeram também. Nós temos uma produção gigantesca de homens e mulheres pretas. A Lívia citou no encontro passado Lélia Gonzalez, né? Nós temos a Beatriz Nascimento, nós temos Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez é uma antropóloga, né? Nós temos Conceição Evaristo, não é? Nós temos a Djamila Ribeiro, que fica... Bell Hooks. A Bell Hooks, que foi citada aí, Angela Davis, quando vai para fora, né? A Patrícia Hill Collins, e tantas outras que estão aí agora dando, na verdade, dando visibilidade justamente pelo movimento negro, né? Entre os homens, Abdias Nascimento, né? O Silvio, que ela citou aí, que é também advogado e filósofo, e tantos outros, né? Carolina de Jesus, mano, muito bem citado, né? Que figura singular, eu sou apaixonado por essa mulher, né? E vocês, inclusive, leram, né? Se não me engano, né? Pode falar, Lívia. Não, estava só concordando também, eu acho melhor para mim. Então, eu acho que vale a pena a gente se debruçar sobre essa literatura, não é? Assim, conhecer um pouquinho mais, ficar atento a que o movimento negro vai trazendo. Nós já tivemos algumas conquistas dos movimentos, não é? Muitas vezes a gente não souber o que fazer, porque os colegas de vocês perguntam, professor, o que é que eu posso fazer para mudar esse cenário, né? A primeira coisa é a gente ficar atento ao que o movimento está dizendo, né? Eles que sofrem na pele, eles e elas, tá, né, desde que se acordam até a hora que vão dormir, vivenciando essa lógica, que muitas vezes a gente não sabe como é que funciona. Então, ficar atento a isso, né, respeitar a diferença, perceber que aquele tempo em que o homem branco, heterossexual, europeu, definia o padrão e as normas, né, que a gente... esse é um tempo que, o nosso tempo atual, ele tem questionado isso, então várias vozes têm aparecido, uma multiplicidade de vozes, né? Vozes dos povos originários, vozes da população LGBTQIA+, né? Das mulheres, vozes das mulheres, né? Através dos variados feminismos, né? Vozes dos jovens. Então, há uma proliferação de vozes que agora batem de frente com essa hegemonia que nós tínhamos anteriormente, né? Do branco, o heterossexual europeu rico. Então, outras narrativas estão sendo construídas, estão sendo montadas. Não é? Então, a gente precisa estar bem atento a isso, inclusive na conformação das cidades, que é isso que a gente está discutindo aqui. Mas não só isso, em vários outros aspectos também. Eu não consegui acompanhar o chat. Vocês têm alguma coisa para comentar? Alguém quer falar alguma coisa? Professor, só não falei uma coisinha interessante, que essas imagens aí que vocês estão vendo, eu selecionei também propositalmente, porque eu não sei se vocês perceberam, mas a do meio, ela é a antiga configuração ali da Avenida da Universidade com a 3 de Maio, para quem não conhece, né? Hoje ela é o espaço da universidade, né? E aí, claro que está bem diferente, mas essa é a visão dos anos 50, 60, né? 70 da Avenida 3 de Maio. E ali em cima, à esquerda, né? É ali aquela nossa rua com o Eduardo Araújo também. É uma imagem antiga que eu escolhi para vocês perceberem as transformações também do espaço, das cidades, né? Da ocupação. Ver que, por exemplo, esse cruzamento, né? Da Avenida com a 3 de Maio, hoje totalmente
totalmente não, mas muito diferente, né? Muita circulação, carros, motos e além dos estabelecimentos novos também que estão ocupando espaço. Então, para vocês verem um contraste também, né? Fantástico, adoro ver essas imagens. Gosto bastante mesmo. E essa rua de cima é uma rua de Pacajus, é isso, Lívia? Isso, aquela principal, aquela Avenida da Certo. Araripe que tem a Uhum. igreja, Sim, sim. né? Legal. Muito interessante. No encontro anterior, o Marlon comentava também sobre as religiões de matriz africana, Interessante. como elas também, de uma certa maneira, elas foram massacradas, não é? Repercutindo o que acontecia também naquele tempo, né? Por isso que houve o sincretismo, né? E se convencionou, né, ter que essas religiões elas seriam algo do mal, não é? Algo de energias negativas, né? Inclusive com o termo preconceituoso de magia negra, não é? Então, tudo isso repercute hoje. A gente pensa assim, poxa, professor Diego, isso aí já faz 300 anos, não sei o que eu disse, pois é. Mas ainda repercute, né? Repercute até hoje, na forma que a gente procede, na forma que a gente vê o mundo, né? Na forma como as cidades se configuram, tá? Então é por isso que a gente traz essa discussão. Sempre. E aí esse exercício também das ciências sociais, né? Da sociologia enquanto disciplina. Esse exercício que você até mencionou, da desnaturalização, essa ideia da gente não ver o espaço apenas como ele é dado, né? Como ele está posto, e ver para além dele os trânsitos, as mobilizações, né? As pessoas que ocupam esses espaços. É muito interessante a gente parar para pensar quem era o Pacajões, por exemplo, que estava andando nessa rua aí, né, a principal, e quem é os que andam e ocupam hoje ali naquela rua principal. Ou seja, os jovens, né, que socializavam muito aí nesse cruzamento, e que é também um cruzamento que eu já andei bastante, muito, quando a gente podia, né. Então, assim, é interessante como que a sociologia faz isso, eu falei até hoje mais cedo, nas outras turmas, que a gente começa a ver, se fazer questões que são comuns da gente se questionar, né? Tipo, o que é família, o que é território, o que é cidade, por que a gente tem essa necessidade de se agrupar, né? De viver juntos e sociabilizar e tudo mais. E são temas interessantes que a sociologia ela traz, que faz a gente pensar, dar aquele bate, aquele estranhamento também, que são coisas muito comuns da aplicação da sociologia, né? Exatamente. Hoje eu estou sentindo falta das vozes de vocês, que só o Marley está escrevendo pra caramba, né? E hoje vocês não estão falando muito. Talvez seja já a iminência das férias, né? De chegar às férias. Gente, eu ouvia muito aqui em Fortaleza colegas dizer que Fortaleza é um ovo. Não sei se vocês já escutaram essa expressão. Ou lugar pequeno, todo mundo se encontra, né? E aí eu comecei a refletir sobre isso, né? Você sabe por que que a gente se encontra no mesmo espaço? Porque a classe média e a elite, elas frequentam os mesmos espaços, que é um espaço bem restrito, né? Bem pequeno. Aí eu dizia para as pessoas, se você for na Vila Casumba, aqui em Fortaleza, ou se você for no Grande Bom Jardim, provavelmente vai ter muitas pessoas que você nunca viu na vida, né? Numa cidade, uma metrópole desse tamanho, de 2,5 milhões de pessoas, caminhando aí para mais, né? Então isso mostra a segregação do espaço, entendeu? Então os espaços que a gente frequenta, né, que no meu caso, na verdade que eu frequentava, né, era um espaço muito restrito à classe média, né? Então eu imaginava que Fortaleza se tratava daqueles espaços bem reduzidos, que eu andava e que eu encontrava as mesmas pessoas, não é? E depois eu fui vendo, quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, que eu fui conhecendo realmente eu era responsável pelo território da Regional 1, uma política de AIDS naquele espaço. Então, quando eu comecei a transitar pela Colônia, pelo Pirambu, pelo Álvaro Eime, pela Barra do Ceará, não é? Ali eu fui vendo aquele quão grande era aquele espaço e quantas pessoas estavam, né, vinculadas àquele espaço. Então, isso mostra também essa agregação. Então, eu fui aprendendo também, né, fui começando a ver isso, a poder identificar isso. Certo?
Olha, no começo eu esqueci de gravar, então eu vou falar de novo para aqueles que vão assistir esse vídeo, tá? A gente esteve hoje com a Lívia Dott, que é estudante de Ciências Sociais do 7º semestre da Universidade Federal do Ceará. A gente está fazendo a disciplina de prática docente na licenciatura e ela vai discutiu com a gente a questão do racismo e espaço urbano, né, e outras temáticas que são afinadas com esse tema, não é? As atividades são 4 atividades, tá? Vou dizer de novo para quem não estava no começo, né? Nós temos a atividade do Instagram, valendo 2 pontos, a atividade da globalização, pontos negativos e positivos, valendo 2 pontos, e os 2 formulários, cada um valendo 3 pontos, relativos aos capítulos, certo? Então, só para deixar registrado aqui, né, esse é o nosso último encontro do 2º bimestre, de Sociologia, tá? Gente, mais alguma questão que vocês queiram trazer, queiram tratar sobre a temática? Então, eu queria agradecer a Lívia. Parou o quê, Sacheli? Você não estava escutando? Escutando o áudio ou não vendo mais os vídeos? Travado, né, para ela. Deu uma travadazinha, não sei se foi a minha internet. No meu caso, tá tranquilo, eu tô ouvindo. Uhum. Pois é, não sei o que foi que aconteceu. Pode ser internet também, né? Uhum. Pode ser. Eu queria agradecer a Lívia. A Lívia vai estar com a gente até setembro, né, acompanhando esse nosso processo aqui também, o que vocês precisarem. Ela se coloca à disposição, depois também para falar o que é ser estudante de ciências sociais, né? Eu sei que eu fiz uma consulta, Lívia, no mundo do trabalho, que é outra disciplina que sou responsável, sobre a pretensão de trabalho, né? Nenhuma pessoa se referiu às ciências sociais, mas tudo bem, isso Acontece, né? acontece, não tem problema não. Mas aí, se alguém tiver alguma É. curiosidade também, a Lívia está à disposição. Pode falar, Lívia. Não, é só para dizer que, inclusive, na minha época, eu também não conhecia direito às ciências sociais. Achava que as ciências sociais, inclusive, era só sociologia e tudo mais, pelo que eu via na escola. E, de fato, é uma coisa que acontece bastante, né? As pessoas, inclusive, não sabem diferenciar, por exemplo, ciências sociais de serviço social. A gente costumeiramente é confundido com essas coisas. Mas é isso, assim, eu estou aqui para ajudar vocês, não só com os conteúdos, né, auxiliando da maneira que eu posso, da maneira que eu puder participar. E fico à disposição de vocês, caso vocês se interessem, que, por exemplo, se vocês quiserem que um dia eu traga o que é as ciências sociais, como que a gente pode atuar, será que é só sociologia no ensino médio, né? E, enfim, estou à disposição de vocês. Agradeço também o espaço, viu, professor? Disponha, Lívia, eu que agradeço a sua disposição, está com a gente aqui. Então, vamos finalizando. Fiquem bem, se cuidem, por favor. Vamos torcer e lutar para que a vacina seja universal, para que todas e todos possam se vacinar, tá certo? Valeu, Marlen, aí, pela contribuição, sempre Valeu pela presencial. participação. E a gente se encontra aí durante a mostra, né, cultural e esportiva, que eu espero que vocês participem. Eu fiquei muito impressionado com o que vocês fizeram no ano passado. Eu olhei aqui no Instagram e vi que tinha muita gente aqui que está do 3º ano que participou. Então, vamos lá de novo, tocar e participar. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau, gente. Um abraço, até mais.